Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma live da nossa maratona de lives de Viva Mais e Melhor. Eu sou Rafael Raposo, estou aqui para lhe ajudar e hoje a pergunta da nossa live é: Oi Estela, bom dia, oi Felipe. Hoje a pergunta da nossa live é: você conhece seus sabotadores? Parece brincadeira, mas todos nós temos sabotadores. Você já ouviu falar que existem sabotadores para sua mente? Hoje nós vamos abordar um livro que é da Chamini. Ele é sobre a inteligência positiva. Hoje a minha fala vai ser baseada nesse livro, onde ela mostra que todos nós temos inimigos internos que são criados, que são construídos durante a nossa infância, que são comportamentos que eles são baseados em comportamentos de resposta para nos manter ativos. São as crenças que a gente forma durante a nossa caminhada, a nossa jornada. Ok? E aí você me pergunta, Rafa, como que é isso? Aí ela define no livro dela assim, que os sabotadores são um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crença e suposições, que trabalham contra o que há de melhor em você. Então ela pega pesado, são 10 sabotadores que ela coloca no livro. Os 10 sabotadores, eu me vi em vários deles. Eu acho que a gente tendo consciência que existem esses sabotadores e todos nós temos, cada um vai ter seu grau, um sabotador aqui mais do que o outro ali, mas todos nós temos grande parte deles. Eu consegui me identificar ali em pelo menos uns 5. Eu falei, caramba, tenho que ficar atento. Eu acho que isso vale para todos nós. Esse é o intuito dessa nossa jornada, nessa maratona de lives Viva Mais e Melhor, ok? Vamos lá, vamos começar então. Nossos sabotadores, eu fiz uma colinha aqui porque o negócio é bem extenso e bem bacana. Então, esses sabotadores eles estão muito relacionados a funções cerebrais de sobrevivência. É como você acha, como você elabora que seriam as melhores formas, as melhores estratégias para que você conseguisse realizar suas coisas. Como a gente está ainda na infância, o nosso cérebro está imaturo, esses sabotadores, que depois se transformam em sabotadores, são esquemas que a gente acha mais viável pelo molde que a gente está sendo criado nas nossas famílias e nas pessoas que estão próximas. E a gente vê, poxa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E a gente vai aprendendo e refazendo isso através desse aprendizado. Então, como eu falei, eles são desenvolvidos na infância e ela coloca, nesse livro dela de 2012, ela coloca assim, o primeiro deles, que é o mais efetivo, e ela fala que ele, sim, é o que envolve o maior número de pessoas, é o crítico. O crítico, a maioria de nós tem ele e ele tem grande potencial destrutivo. Por quê? É quando a gente tem a gente começa a achar defeito em tudo. E aí a gente começa a sentir vergonha do que a gente faz, a gente começa a se sentir culpado pelas coisas que a gente não consegue realizar. Isso gera uma ansiedade monstruosa na gente. Então a gente fica procurando na gente, nos outros, defeitos, e a gente fala muito desses defeitos, principalmente dos outros. E tem muitas pessoas que deixam de realizar várias coisas nas suas vidas por causa dessa crítica em excesso. Então de repente você foi criticado pelo seu pai, pela sua mãe. Eu não sou psicólogo, igual eu gosto de falar aqui sempre, mas essas coisas são fundamentais para a gente criar novos hábitos, a gente ter novas estruturas e sim, conseguir ter um novo estilo de vida, que eu proponho para vocês nesse canal, rafaelraposo.df. Então, o crítico é o mais problemático deles. Ele tem uma força muito grande porque muitas pessoas confundem ele com, não, quem está me falando desse jeito é minha razão. Ele é muito ancorado na razão. Você fica pensando que, na verdade, você não está sendo crítico. Você está tendo um olhar racional sobre o que está acontecendo. O segundo que ela descreve para a gente é o insistente. Ele tem uma necessidade gigantesca de perfeição e organização. O grande problema disso é que gera grande frustração e quando a pessoa não consegue realizar do jeito que ela quer, bate um nervosismo, ela começa a ficar meio desestruturada. E a mentira que prega, essa que ancora esse segundo nosso ato, é o perfeccionismo.
A pessoa acha que fazer as coisas com perfeição, que a gente foi ensinado a fazer o melhor possível. Mas tem gente que não entende que o melhor possível é o melhor possível, do jeito que foi falado. Ela tem que ser perfeita. E se não tiver perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhum detalhe, aquilo ali não está consistente. O terceiro que ela levanta pra gente é o prestativo. É aquela pessoa que quer gerar afeição, ela quer conquistar as pessoas através do fazer. Então ela se coloca muito à sua disposição, ela quer te ajudar o tempo inteiro, ela quer realmente estar ali te ajudando. Só que isso para ela não se sente retribuída. Ela começa a cobrar muito, ela causa uma dependência de outras pessoas, por ela ser muito prestativa. As pessoas de vez em quando param de fazer porque sabem que ela vai fazer, só que na maioria das vezes ela não se sente retribuída. Ela no interno ela fala assim, poxa, eu faço tanto pelos outros, os outros não fazem por mim. Ela não se sente reconhecida. E ela várias vezes deixa as próprias necessidades de lado para satisfazer essas necessidades dos outros, que é uma forma que ela achou de ter atenção, de mostrar que ama e as pessoas estarem perto dela, as pessoas estarem buscando, mesmo que seja por interesse, as pessoas estarem conectadas a ela. E ela faz com que as pessoas se tornem muito dependentes delas. Aí tem o quarto, que é o hiperrealizador. É aquelas pessoas que dependem muito de ter desempenho, de ter realizações constantes. E elas acham que o respeito ou o que as pessoas veem dela, ela só tem valor porque ela realiza muitas coisas. Então, o sucesso que ela procura está no exterior e não no interior. Ela quer mostrar para os outros que ela... Oi, Estelinha. Ela quer mostrar para os outros que ela consegue realizar 1000 coisas ao mesmo tempo e ela não está muito preocupada, de vez em quando, se isso está fazendo bem para ela. Porque ela tem que se mostrar produtiva para o outro. Então, esse foi o nosso quarto. Tem um que, ao meu ver, eu considero o pior de todos, né? Eu prometi que eu ia ser imparcial, mas eu não consigo, que é a vítima. Aquela pessoa que sempre está sofrendo, que sempre não consegue fazer as coisas, que sempre, né, ela se vitimiza mesmo e quer chamar a atenção das pessoas porque ela é uma vítima, ela é coitada. E ela não percebe que isso não é a melhor maneira. Quando você tem alguém do seu lado que sempre está triste, que sempre está para baixo, que sempre precisa de ajuda, você vai. Mas várias vezes aquela pessoa se torna um fardo. E ela acha que essa atenção e esse joguete faz bem para ela, só que as pessoas estão ali porque na verdade querem ajudar ou se sentem obrigadas a ajudar e na verdade não estão ali pela própria pessoa. E a gente tem muitas vítimas hoje em dia. Pessoas que não querem ter o domínio das próprias vidas e aí se vitimizam para dizer, oh, o mundo não é legal comigo, as coisas não acontecem porque comigo é sempre assim, eu sou azarado, né? Esse daí, ele tem uma tendência a se martirizar demais. Ele tem a tendência a se martirizar demais. E isso faz com que ele se torne improdutivo, gere muitas frustrações para ele, porque ele sempre acha realmente que as outras pessoas são culpadas, que coitado, ele é uma vítima, que a vida não é fácil para ele. Aí tem o hiperracional. O hiperracional é aquele que coloca a racionalidade acima de tudo. Acima dos relacionamentos, acima das necessidades que o corpo dele mostra para ele. Ele quer, de qualquer jeito, colocar racionalidade. Ele não liga muito para a emoção. O nosso corpo dá muitos detalhes para a gente. O nosso corpo dá muitos toques para a gente, dicas do que a gente não está fazendo certo, o que a gente poderia mudar e teria que mudar para a gente ter uma saúde melhor. E o racional não, se ele não tiver uma comprovação. Não, eu fui ao médico e as minhas taxas estão alteradas. Ele não consegue. O hiperracional também, ele acaba sendo muito visto como frio, distante e muitas vezes arrogante, porque ele realmente não se deixa envolver, ele não se deixa relacionar, muitas das vezes. Ele tem uma grande dificuldade de relacionamento. Existe aquele que é o hipervigilante, que ele gera um problema onde não tem. Ele vê perigo em tudo, ele está ali, sempre ele está preocupado, será que vai dar certo? Nossa, eu tenho que ter um plano B, porque se der errado, então ele não curte as coisas, ele está sempre com o pé atrás. Nossa, eu vou fazer uma viagem, eu não estou falando que a gente não tem que se preocupar, mas ele vai numa viagem, ele já fala assim, e se o carro quebrar?
Isso não sei. Então, o momento para ele é sempre muito tenso, é muito ansioso. Ele sempre está, ai meu Deus, ai meu Deus. Isso não é legal, porque ele está em constante alerta. E como a gente já viu aqui, eu já falei para vocês várias vezes, quando a gente está muito alerta, quando a gente está muito preocupado, a gente começa, sim, a diminuir nosso volume respiratório, a gente fica mais, né? A gente respira mais vezes, a gente tem mais ciclos respiratórios, e a gente já viu que isso ativa o sistema simpático, o sistema de luta e fuga. Então a pessoa começa a ficar muito ansiosa porque ela ativa um sistema que é orgânico, sistema, né, nervoso autonômico, e ela de vez em quando não consegue mais respirar, tranquilizar e ficar no ambiente. Não, eu estou aqui, tá tudo bem. Não, ela já fica pensando, mas e se alguém entrar pelo bar? E se? E ela nunca curte o momento pelo e se. Tem aquele que é o inquieto, que ele tem uma busca constante por emoções e sempre se mantém ocupado. Só que o ocupado dele não é um ocupado porque ele quer produzir ou nada disso. Ele pensa que se manter ocupado é o melhor. De verdade. Ele está em uma sequência atrás da outra. Porque se ele não estiver ocupado, ele se sente culpado por não estar fazendo nada. Então ele nunca está satisfeito com a situação atual que ele está. Então se ele está fazendo uma coisa, ele pensa em fazer outra. Se ele está na outra coisa, ele pensa que deixou de fazer a primeira coisa. Ele sempre está, é inquieto mesmo assim. Começa uma coisa, vai para outra, acaba que não tem foco nenhum em nenhuma das coisas. Ele não consegue ter produtividade porque ele tem muitos focos, ele tem muitas, na verdade não é foco, ele tem muitos objetivos e acaba que ele não dá foco real em nenhum deles. É isso que acontece. Ele pensa que está vivendo intensamente, mas na verdade ele está vivendo uma vida sobrecarregada, onde ele não produz. E ele fica cada vez mais frustrado, porque apesar dele fazer muita coisa, tá ali, ele fala assim, nossa, eu faço, acordo, meu dia já é lotado e eu não consigo produzir algo real, eu não consigo ter um resultado final. E o nono, que ela coloca pra gente, é o controlador. É aquela pessoa que acredita que ela tem que estar no comando o tempo inteiro. Se não for ela que faz, não vai ser bem feito. E aí ele se torna impaciente e muito ansioso porque ele acha que ele realmente tem que estar à frente de tudo. E quando ele perde esse controle da mão dele, ele fica instável. Ele se sente, e agora? O que vai acontecer? Não vai acontecer direito, não vai sair. Eu falo que o controlador ele é um pouco de perfeccionista também. Mas aí é uma visão minha, tá? Que a gente falou lá em cima que tem um que é perfeccionista. O controlador, querendo ou não, ele é um pouco perfeccionista, porque ele acha que só o seu jeito é o correto. Só o seu jeito é que vai dar certo. Só o seu jeito que é o melhor. E a gente sabe que a gente tem muitas áreas que a gente é muito falho. E tem o esquivo. Esquiva, ele se concentra no momento agora, no prazer. Ele evita totalmente os conflitos. Ele quer, sim, evitar conflitos. Ele quer evitar momentos de desprazer. Então, várias vezes ele se torna procrastinador, porque aquilo ali que ele precisa fazer acaba que vai demandar dele. E ele quer, não, eu quero viver o aqui e agora, eu quero viver o prazeroso. Isso não me dá tanto prazer, eu vou deixar para depois. Ele vira procrastinador. E várias vezes ele não se posiciona em conflitos. Ele evita ao máximo conflitos. Então está rolando uma bagunça emocional, está rolando um estresse geral. E ele se omite. Mas não quer dizer que ele está tranquilo. Ele simplesmente não quer viver aquilo ali. E aí, o que acontece? Por ele fugir de conflitos, ele procrastinar muito, a justificativa que ele se ancora, que ele fala, é que ele vê a vida de forma positiva. Ele não percebe que ele está evitando os problemas. Ele fala que é um cara positivo, que ele, não, eu vejo a vida de forma positiva, Não, ele não percebe que ele simplesmente está fugindo, mas os conflitos estão continuando acontecendo, mas ele está fugindo daquilo ali. Então, nesse livro, ela fala brilhantemente, é um livro muito legal, muito, muito bom. Leitura fácil, uma leitura super agradável. Eu quero que vocês recordem o nome do livro. É Inteligência Positiva, da Chanine. Ele é um livro sensacional. E eu vou fazer um resuminho para vocês. A gente falou sobre todos eles. E eu vou deixar um pequeno resumo para vocês. E eu gostaria, sinceramente, que se vocês pudessem, leiam esse livro.
ou procurem coisas, porque realmente quando a gente vê esses 10 sabotadores, eu estou estudando muito essas coisas e quando eu li esse livro eu falei, caramba, eu sou esse. Aí eu li o outro e falei, caramba, eu acho que eu sou esse. Você começa a ficar mais atento para alguns detalhes. De vez em quando eu realmente quero colocar tudo. Não estou falando que eu não preciso, eu tenho uma empresa, mas eu não preciso fazer tudo da minha empresa. Eu era muito controlador, então você vê que você pode permear. E aí você vê que todos nós vamos ter basicamente todos eles. Só que a gente não precisa viver na intensidade de todos eles. Então esses sabotadores internos, se a gente for falar, né, os sabotadores internos são inimigos internos que são criados durante a nossa infância e que fazem padrões de comportamento para a gente. Eles são responsáveis sim pelas sensações, a maioria delas a pessoa se torna desmotivada e se sente fracassada por causa desses, e é por isso que a gente precisa tanto detectar esses nossos sabotadores para combatê-los e ter uma vida melhor. Lembra, a vida é equilíbrio, então para a gente ter realmente equilíbrio, a gente precisa, primeira coisa é identificar os sabotadores que a gente tem, e depois de identificar a gente começar a trabalhar esses sabotadores. A gente viu na live, são 10 sabotadores. Temos o crítico, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. Agora você deve realmente parar um pouquinho, faz uma reflexão em qual desses você se encaixa e qual deles que você poderia gerar uma mudança na sua vida e na vida das pessoas que estão perto de você, se você se concentrar e se você tentar ser um pouco menos, por exemplo, controlador, ou deixar um pouco racional de lado e poder curtir um pouco mais sua vida. Acalmar um pouco, não ser tão inquieto, deixar de ser controlador, deixar de ser o esquivo, né, que fica se esquivando das coisas. Se você não for vítima, se você for protagonista da sua vida, se você não for tão crítico, for menos crítico, para baixar o crivo ali e conseguir ter uma vivência melhor. Se você quiser fazer, se você for o prestativo, mas que esse prestativo você não cobre das outras pessoas, dela ter que dar um resultado para você, ou ela ter que ser responsivo, né? Já que eu sou tão solícito a ela, por que as pessoas não são? Eu acho que é a grande chave. Por isso que eu quis falar sobre os sabotadores, se você conhecia eles. Eu acho que vale muito a pena a gente ler esse livro. Eu li, gostei muito. Eu acho que vale muito a pena a gente ler esse livro e pensar sobre quais são os nossos sabotadores mesmo, que fazem a gente deixar de fazer as coisas, porque quando você é muito crítico, acaba que você, não, eu acho que não vai ficar bom. Eu acho, o que ele envolve, cada um desses sabotadores realiza na sua vida. Então vamos pensar, o objetivo é esse. Essa live aqui dessa maratona, ela veio para isso. A gente está falando de maratona, de viva bem, viva melhor, e eu quero realmente que vocês tenham uma vida melhor. Então a partir do momento que vocês souberem os seus sabotadores e trabalharem os sabotadores, vocês vão ter grandes resultados, eu garanto. Eu já fiz, eu estou fazendo comigo a partir do momento que eu li o livro. Estou mudando algumas coisas e algumas pessoas próximas a mim já estão percebendo essas mudanças. Eu acho que a gente deve isso para a gente e eu acho que a gente deve isso para as pessoas que estão ao nosso lado. Principalmente para a gente. O objetivo é que a gente consiga mudar a nossa vida. Que nós somos os protagonistas, não podemos ser vítimas, mas a gente também tem que viver com muita qualidade. É isso que eu queria deixar para vocês. Vou abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Eu estou aqui para realmente responder se vocês tiverem alguma dúvida. Se eu me fiz claro ou se foi legal, compartilha. Daqui a pouco esse conteúdo está aí na minha página. Compartilha para quem você acha que deve ouvir, não está aqui na nossa live. Tem um aviãozinho, sempre que você achar que o assunto é legal, você manda para que as pessoas possam entrar. E a gente daqui a pouco disponibiliza esse conteúdo para vocês. E aí vocês podem passar para o maior número de pessoas que vocês acham que devem escutar. Tem uma pergunta aqui. O ideal é começar aos poucos, porque se for tudo ao mesmo tempo, se começar tudo ao mesmo tempo, não vai ficar maluco, mas você não vai conseguir realizar. Igual a gente falou em algumas lives passadas, quando a gente tenta mexer em vários hábitos ao mesmo tempo, a gente se frustra porque a gente começa a não fazer. Então a gente tem que ter pequenos hábitos e pequenas mudanças.
você vê qual desses daí afeta mais você. Eu peguei um que me afetava mais, e um que afetava mais as pessoas que estavam muito próximas, que elas sempre falavam. E comecei a trabalhar 2, tá? O ideal é você trabalhar de 1 a 3, eu peguei 2 para trabalhar. Estou trabalhando ainda esses 2, que eu realmente quero melhorar. E através desses 2, quando eles já estiverem mais firmados, mais ancorados na minha vida, aí eu vou pegar outros que a gente vê. Quando a gente fala de todos eles, parece que a gente tem todos, né? Aí depois você começa a perceber, não, de todos esses daqui, se eu tivesse que elencar um, que é o principal, foi assim que eu fiz. Então, qual que é o segundo desses daqui que eu percebo, ou as pessoas que estão próximas a mim falam que eu sou muito? A maioria das pessoas, né, se você pegar uma pessoa ou duas, vai ser uma opinião, mas tem vezes que uma pessoa longe de você fala uma coisa, se você for pensar, uma pessoa próxima já falou, e aí você consegue começar a ancorar algumas informações. Eu gosto muito do termo ancorar, vocês já viram. Mas você começa a perceber, você tem um algo ali palpável, pum, que te dá um ponto de partida seguro para que você, opa, então eu vou tentar mudar essas coisas aqui, isso aqui é bom mudar, isso aqui não é. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Pode perguntar. Eu tô aqui para ajudar vocês, tentar transformar realmente essa nossa realidade. Não adianta só, eu vi com essa pandemia, não adianta só eu me transformar, a gente tem que ajudar, né? A gente tem que ter mais afeto, a gente tem que ter mais senso de comunidade, e a gente sabe que se a gente ajudar as pessoas que estão próximas e até pessoas longe, a gente pode fazer um mundo melhor. Mais alguma pergunta? Então é isso, finalizamos aqui hoje. Amanhã temos um novo tema. A gente está nessas 2 semanas, a gente está finalizando amanhã a primeira semana dessa nossa maratona. Amanhã vamos conversar sobre se... eu não vou poder falar, que agora fugiu o tema, porque eu já montei todos os temas até sábado da próxima semana. Então a gente vai ter tema até amanhã. Domingo a gente tem uma pequena pausa e a gente continua a nossa maratona de segunda a sábado da semana que vem, ok? Se você tem achado esses temas interessantes, coloca lá um joinha pra gente, depois vai estar editado bonitinho pra você. E se você quiser, compartilha ele e ajuda a multiplicar esse conhecimento, ajuda a multiplicar essa visão para mais pessoas. De vez em quando, pessoas próximas a gente estão precisando dessa ajuda. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Como você conseguiu trabalhar o seu sabotador? O meu sabotador, eu tenho 2, que são maiores do que todos. Que é aquele último, o 10. Para mim, eu sou muito esquivo. Eu realmente não gosto muito de entrar em conflito. E de vez em quando eu sou procrastinador. Então eu comecei a usar técnicas para não procrastinar. Então, a partir do momento que eu tenho coisas a realizar, estou colocando muito em agenda hoje em dia para deixar de ser procrastinador. Então, no meu exemplo, o que mais pegou para mim foi esse primeiro, né? Esse 10, que é o esquivo. Então eu evito, eu tenho consciência disso, eu evito muito conflito. Eu não sou um cara que gosta muito de conflito. E eu sou um cara que várias vezes procrastina. Então eu comecei a trabalhar nessas 2 coisas. Me posicionar de uma forma mais adequada. Eu não preciso ser grosseiro com ninguém, mas eu posso me posicionar. Eu posso, sim, fazer uma agenda para que eu tenha melhor, fazer atitudes mais emergentes primeiro, depois. Então eu fui começando por ali. Essa foi a minha forma, mas podem ter várias formas. Eu comecei por esse. E o outro que eu admito que eu sou por ter empresa, por ter funcionário, eu sempre fui muito controlador. E eu estou tentando deixar as pessoas um pouco mais livres, fazerem os trabalhos delas. E, lógico, eu tenho que ter o controle, mas não o controle do jeito que eu tinha antes, que eu queria fazer tudo. Então, é mais ou menos assim. Espero ter respondido a sua pergunta. Espero que tenha ficado claro. Tá bom? Respondi? Só dá um ok pra mim ou se eu preciso esclarecer um pouco melhor, se não ficou tão claro. Ok. Então tá, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado por esse investimento que vocês estão fazendo. Que a gente sabe que o nosso tempo é o maior investimento, o maior recurso que a gente tem. E vocês estarem aqui ouvindo, é um grande prazer poder estar dividindo isso com vocês. Amanhã tem mais, lembra? Tchau, tchau.